Olá, tudo bem com vocês? Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez estou aqui junto com os meus irmãos para crescermos em graça e em conhecimento. Hoje estarei mais uma vez participando dos conhecimentos da palavra de Deus. Vamos falar de um tema legal, muito bom, e tenho certeza que as pessoas vão estar aprendendo um pouco mais com a palavra do Senhor, tá bom? Meu nome é João Rodrigues, pregador do Evangelho da Graça. Os meus irmãos que já estão chegando aí na live, aperte o dedinho aí, compartilhe com seus irmãos, com as suas irmãs, com as pessoas que querem ver a palavra de Deus sendo pregada, para que possam crescer em graça e em conhecimento, tá bom? O tema hoje dessa mensagem será sobre o adjetivo diabo. Ele foi destruído no novo pacto ou ainda não foi destruído? Porque os religiosos, o sistema religioso prega de um determinado diabo que nem muitas das vezes ele sabe se já foi destruído ou não, tá bom? A religião dizem que esse diabo ele ainda existe, mas a palavra de Deus fala de uma outra forma. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus de que tá seguindo doutrinas de homens, tá bom? O Evangelho da Graça, ele é puro, ele é genuíno, ele tem uma eficácia, com a palavra de Deus, conhecimento, e não com doutrinas determinadas por homens que têm textos montados para tentar dilubriar o povo de Deus, que muitas das vezes, por falta de conhecimento, serão enganados por essas falsas doutrinas, esses falsos ensinamentos, tá bom? Então nós temos um texto base muito forte hoje, que está em Hebreus capítulo de número 2 e versículo 14 da palavra do Senhor. Nós vamos estar vendo essa grande verdade que está dentro das Escrituras, tá bom? E no decorrer do tempo que a mensagem estiver sendo explanada, você já pode estar compartilhando com mais amigos, com mais amigas, para que esta mensagem chegue ao coração de mais pessoas que precisam saber dessa grande verdade que ficou do povo cristão através do sistema religioso onde eles escondem essa verdade, tá bom? Você que tem uma Bíblia em casa, tá? Olha aqui, ó, estou com uma Bíblia aqui, ó, a Bíblia, tá bom? Em mão, vou fazer uma leitura. E se você quiser acompanhar essa verdade, tá em Hebreus capítulo de número 2 e versículo de número 14. Seria bom se você na sua casa tiver uma Bíblia, acompanhar junto comigo e descobrir esta verdade. Será muito saber desta verdade. A palavra é que transforma, é a palavra que o liberta, é a palavra que traz nova vida. E não que o apóstolo Paulo para os hebreus diz assim da seguinte maneira a palavra do Eterno. Diz assim, Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz assim: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é, o diabo. Preste atenção, meu querido amado irmão em Cristo Jesus. Você que é religioso, que ainda não descobriu Cristo, o Cristo ressuscitado, eu não prego Jesus de Nazaré, até porque Jesus de Nazaré, ele pagou um preço, ele veio para cumprir a lei. O Cristo ressuscitado ressuscita e hoje ele habita nas nossas mentes, como o apóstolo Paulo fala, que nós temos a mente de Cristo. Em Hebreus capítulo 2, versículo de número 14, fala com verdade que na morte de Cristo Jesus, aquele que tem ser diabo, tá bom? Então, nas escrituras sagradas de Gênesis até Malaquias, toda fala de diversos conceitos em relação ao diabo. E muitas das vezes a gente não consegue explicar para as pessoas e fica confusão. Então presta muito bem atenção no que eu vou estar falando desse tema hoje. Esse diabo, capítulo 2 e versículo 14, fala de um diabo chamado a Lei de Moisés, determinada como um tipo. Então presta muito bem atenção. Para se entender isso aí, entender que
até Malaquias, é chamado de Antigo Pacto, ou chamado de Antigo Testamento, ou é chamado também de Lei de Moisés. Então, de Gênesis até Malaquias, várias passagens na Bíblia você vai estar vendo falar de diabo, falando de Satanás e etc., falando do Satanás que tentou destruir a vida de Jó, vai falar de Satanás disputando com Jesus no deserto nos 40 dias e 40 noites, porque muitas das vezes as pessoas não entendem. Então vai falar diversas vezes dessa pronúncia, né? E o que significa Satanás no hebraico? Satanás no hebraico nada mais, nada menos, é um adjetivo que significa adversário. Diabo no grego é acusador, caluniador, é aquele que acusa, né? E nós sabemos que a lei, ela só aponta, ela só acusa. Então eu vou esquecer esses detalhes, porque não tem só um diabo, tem diversos diabos. O exemplo que as escrituras mesmo relata que quando Judas ele vende o Cristo, o Jesus de Nazaré, ele se torna um diabo. Por quê? Porque ele se torna um opositor às verdades do Senhor. E quando Pedro, lá no livro histórico de Mateus, quando Pedro ele tenta impedir os projetos, os planos de Deus na vida de Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré fala para Pedro, Pedro, passa para trás de mim, ou passa para trás de mim, Satanás. O que era que Jesus de Nazaré estava tentando passar naquele momento? Estava dizendo, passa para trás de mim, adversário, porque Pedro estava tentando impedir os planos de Cristo Jesus que precisaria ser cumprido, cumprir toda a lei, cumprir as profecias para que a sua igreja, para que hoje nós podemos viver em espírito. Isso muitas das vezes o sistema religioso ainda não acredita, mesmo vendo nas escrituras, aonde a gente vai, nesses templos por aí feita por mão de homem, a qual o Senhor não habita lá, como diz em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo 47 e 48, fala que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Quando a gente vai nesses determinados lugares, a gente só encontra pessoas falando de diabo, falando de Satanás, que o diabo vai te acusando, que o diabo vai te matar, que o diabo vai fazer isso. Mas a Bíblia Sagrada fala, a palavra de Deus 2 e versículo 14, eu vou fazer questão de ler novamente com você, fala que ele foi aniquilado. Por quem? Quem aniquilou esse tal diabo? Que tanto é temido pelos religiosos, pelos pregadores. Uma coisa eu quero deixar aqui, abrir um parente aqui, meu irmão. Eu não estou aqui perseguindo os verdadeiros cristãos. Eu não estou aqui perseguindo os eleitos de Deus, não. Eu bato e confronto e derribo toda e qualquer tese das heresias pregadas por esses falsos profetas, por esses falsos lobos, falsos pregadores que tentam arrancar das pessoas dinheiro, fama e coisa do tipo. Eu vou em cima disso. Não é dos eleitos de Deus, não. Tá bom? Capítulo 2, versículo 14 diz assim a palavra do Senhor. Confirma comigo na tua própria Bíblia que está aí na tua casa. Vamos ver se de fato não é verdade o que está sendo pregado nesse exato momento. É o Evangelho da Graça por mim, pela pessoa de João Rodrigues. Observa para você ver. Diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou. Ele quem? Jesus também participou desse procedimento que nós passaríamos, ou seja, que aquele povo naquela época passou antes da cruz, que eu ainda vou explicar lá na frente em relação ao antes e o depois da cruz, para não deixar dúvida entre os irmãos. Então ele participou, quem? Jesus também participou de quê? Das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse, ou seja, pela sua morte, quando Cristo Jesus vai na cruz do Calvário, quando ele vai ser crucificado, entende? Quando ele vai ser crucificado, quando ele vai morrer na cruz do Calvário, ele vai aniquilar quem? Olha como é bem claro isso aqui, ó. Aniquilar o que tinha. O que tinha. O verbo tinha está no passado, não está no presente nem está no futuro. O que tinha o império da morte. Isto é quem? O diabo. Então, segundo a palavra de Deus, segundo os relatos que o apóstolo Paulo escreve em Hebreus capítulo 2 e versículo 14, quando ele escreve para os hebreus, ele declara, afirma dizendo que o diabo já foi aniquilado, já foi destruído, já foi exterminado, já foi destruído por completo. Na cruz do Calvário, quando Cristo ele morre, é por isso que ele diz que tudo está consumado. Ele
destrói. E esse diabo aqui é João Rodrigues, que é Platano. Que diabo? Isso aqui é a lei de Moisés. É a lei que acusava o povo naquela época. Porque a lei ela só serve para isso. É diferente totalmente da graça. Muitas das vezes o sistema religioso não entende isso e continuam pregando esse diabo, dando poder para esse diabo. Mas a lei de Moisés já foi aniquilada, já foi destruída. O diabo já foi destruído. E hoje nós vivemos em graça e em conhecimento. Observe uma coisa que eu vou estar lendo com você em João capítulo de número 5, versículo 45. Olha o que diz lá em João, antes de entrar, dizer para você que de Gênesis a Malaquias é conhecido como Antigo Pacto, ou como Antigo Testamento, ou a Lei de Moisés. A Lei de Moisés não é só os 10 mandamentos, não. Porque mandamentos é mandamento e lei é lei, preceitos são preceitos, são 613. São 613. Então dificilmente uma pessoa poderia cumprir isso aí. Tá? Além dos 10 mandamentos, os 10 mandamentos junto com os preceitos e lei dá 613 regras a qual o ser humano não consegue cumprir. Agora eu vou te mostrar nas escrituras sagradas, como eu expliquei agora há pouco, que como antigo pacto, como a antiga aliança, como a lei de Moisés, de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não são o evangelho como o sistema religioso fala. Porque não é o evangelho. Eu vou explicar para você. Porque na Marcos e Lucas, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, ainda não tinha ido à cruz do Calvário. Ele ainda estava em vida, ainda o Cristo ressuscitado. Então, tanto Mateus, como Marco, Lucas e João, eles relatam a história de Jesus. Pregou o seu ministério que durou aproximadamente em questão de 3 anos e pouco mais ou menos por aí, aonde Jesus faz os seus prodígios, faz milagres, faz maravilhas nesse período. E aí os daquela época, Mateus, Marco, Lucas e João, ele ia escrevendo, relatando a história que de fato aconteceu por Jesus de Nazaré. Então não é o evangelho como o sistema religioso fala. E talvez você esteja questionando nesse exato momento, escrito lá de Mateus para cá o Novo Testamento. Claro, é muito simples. Por quem foi traduzido a Bíblia para o nosso idioma? Foi pelo um homem chamado João Ferreira de Almeida. E quem é esse homem? Ele adulterou, ele não tem os olhos iluminados para poder colocar. E aonde é que começa o novo pacto, a nova aliança? Começa o novo evangelho, o evangelho da graça, do Cristo ressuscitado. Ele é pregado por um apóstolo chamado o apóstolo Paulo, o apóstolo do gentio, que começa em Romanos e vai até os Hebreus. Por isso que eu estou fazendo questão de mostrar para você que em Hebreus capítulo 2, versículo 14, o diabo já foi aniquilado pela morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Tá bom? E que diabo é isso? Vou mostrar para você agora em João capítulo de número 6 e versículo de número 45. Vamos confirmar essa verdade. Olha o que diz. João não é o evangelho. João, o livro histórico. João aqui está relatando uma fala que Cristo Jesus fala quando em vida, ido à cruz do Calvário. E ele vai dizer uma palavra forte aqui para o judeu naquela época que o perseguia, que o tentava massacrar, que tentava impedir. Como Jesus trazia as boas novas, a salvação ao povo daquela época. Mas infelizmente quem perseguia Jesus era o seu próprio povo, era o judeu. Como hoje de fato, quem nos persegue não são as pessoas que não tem nada a ver com as escrituras, que estuda a Bíblia, que se congrega em algum determinado lugar. Não. Quem nos persegue o sistema religioso que se dizem evangélicos, mas não procura examinar as escrituras e nos ataca porque nós mostramos as verdades de Cristo Jesus na palavra. Nós abrimos a Bíblia Sagrada e mostra para as pessoas os fatos de verdade. Nós aqui não mostramos discursos montados, decorados, não. A gente vai para as escrituras e mostra as verdades de Deus, tá bom? João capítulo de... Não cuideis que eu vos hei de acusar. Olha que Jesus de Nazaré vai falar para o judeu. Não cuidei-vos que há de acusar. Por quê? Quem é naquela época? Vamos descobrir essa verdade? Não hei de acusar para com o Pai.
há um que vos acusa. Quem é esse? Moisés. Quem nos acusava? Quem acusava naquela época o judeu? Era Moisés, a lei de Moisés. E o diabo, no grego, significa acusador. Preste muito bem atenção para você não perder a linha de raciocínio nesta noite, nesse exato que o Espírito Santo dá para aqueles que são eleitos do Senhor, que têm os olhos iluminados, que olha para dentro dos Escritos Sagrados e consegue alimentar o Espírito através da graça que Deus revela para aqueles que de fato são eleitos, aqueles que querem de fato ser eleitos, que na verdade tem muitas pessoas que são eleitas e na verdade nem sabem ainda, como diz em Efésios capítulo 1, do versículo 3 em diante, que nós já somos eleitos, mas muitas das vezes as pessoas rejeitam essas verdades, preferem estar fazendo campanha para ser libertos, sendo que nós já fomos libertos, querem ser abençoados, sabendo que é abençoado, enfim, e aí vai, não quero entrar sobre isso, é sobre a destruição do diabo na morte de Cristo, né? Claro que está em João capítulo 5, versículo 45. Não cuideis que eu vos para com o Pai. Há um que vos acusa, quem vós esperareis. Então o que acontece? Quem acusava o povo judeu naquela época? Era a própria lei de Moisés. E esta lei, ela tinha aonde? Em Mateus? Não. Tinha de ser cumprida. Tinha de ser cumprida em Lucas? Também não. Tinha de ser cumprido em João? Também não. São livros históricos. Esses livros não são o Evangelho, não o Evangelho da graça. Tinha de ser cumprido na morte de Cristo Jesus. Por isso que em Hebreus capítulo 2, versículo de número 14, fala que o diabo já foi aniquilado, já foi destruído. E quem é o diabo no original, na tradução correta? O diabo é acusador, que o acusa. A lei de Moisés só servia para o acusar. Quem não lembra daquele relato, daquele fato, daquela mulher na época que Jesus, em vida, no tempo de sua carne, ele estava em um determinado lugar e os doutores da lei, os sacerdotes, os escribas, os fariseus daquela época, os doutores da lei, pegaram uma mulher em adultério. E eles levaram essa mulher diante do mestre de Jesus de Nazaré para experimentar, para ver o que ele iria dizer. Por quê? Porque eles tinham por base uma lei chamada Lei de Moisés, que quando uma mulher era pega em adultério, segundo a lei de Moisés, ela tinha de ser apedrejada até a morte. Esta era a lei. E aí, eles queriam ver se de fato Jesus ele ia cumprir a lei, o que ele iria dizer. E pegaram essa mulher e levaram até Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré diz para eles, né? Primeiro eles pronunciam e diz a fala para Jesus de Nazaré, falando: pegamos essa mulher em adultério. Na lei de Moisés está escrito que quando a gente pega alguém em adultério, uma mulher em adultério, ela tem que ser apedrejada até a morte. E Jesus de Nazaré, na sua sabedoria, na sua simplicidade, derriba, desmonta o sistema religioso. E hoje nós, pregadores da graça, estamos derribando o sistema religioso. Os que pregam acusação, que querem ser melhor do que as outras pessoas, que só eles estão certos, que eles são donos da verdade, e nem eles mesmos sabem o que eles estão falando. E Jesus de Nazaré diz para aqueles homens, doutores da lei, conhecedores, mestres, dizem: aqueles que se achassem em pecado, lance a primeira pedra. E o resto você já sabe que nenhum ficou na presença daquela mulher. Mas uma fala que ficou na minha mente até hoje, quando eu li esse versículo, é que Jesus de Nazaré perguntou para aquela mulher em tempo da sua vida, ele disse assim: mulher, cadê os teus acusadores? Cadê teus acusadores? E quem acusa aqui em João capítulo 5, versículo 45? É a lei de Moisés. Essa lei de Moisés, ela é um diabo, ela é uma acusadora, ela é um adversário da graça do Senhor. Enquanto nós pregamos a graça, dizendo que nós já fomos eleitos em Cristo Jesus, que nós já somos salvos, os religiosos dizem que não, que você precisa em um determinado tempo feita por mão de homem, a qual o Senhor não habita lá, e dizem que temos de aceitar Jesus. E aonde está escrito nas Escrituras Sagradas a palavra aceitar Jesus? Está escrito se converter.
mas aceitar não. Isso não está escrito. Isso é fábulas de homens, isso é conceito de homens. E há muito tempo, muitas das vezes, fica enganado por esse sistema religioso. Por isso, a gente fica cego, a gente não fica. Se a gente não der ouvido ao Espírito Santo, a gente não consegue sair dessa cegueira. A gente fica como se fosse gado, como se fosse rebanho, vítima desses salteadores, desses ladrões, desses corvis que ficam roubando o povo. Mas Deus levantou guerreira que prega o evangelho da graça sem barganha, sem cobrar nada de ninguém. A gente abre as escrituras sagradas, a gente mostra para as pessoas as verdades. Claro que muitas pessoas não vão querer. E nós que somos pregadores da graça, muitas das vezes temos de ter paciência, porque nós demoramos a entender o que o Espírito Santo já nos proporcionou na nossa vida. Então a gente tem que ter paciência. Se for eleito, vem. Se não for, não adianta a gente lutar. Então a gente tem que fazer só o que o Cristo já nos determinou, que é anunciar o evangelho da graça, de graça, gratuito, como o apóstolo Paulo fala para os cristãos em Corintos. Então, quem é esse diabo? Existem outros diabos na Bíblia, que com um determinado tempo, em outras partes, eu vou estar estudando mais a fundo para falar dessas outras determinadas situações. Mas esse diabo de Hebreus capítulo 2, versículo 14, fala do diabo, lei de Moisés, já foi aniquilada, já foi destruída. Então hoje nós vivemos na graça, não tem mais lei sobre nós. Nós não somos discípulos de Jesus de Nazaré, nós somos igreja do Cristo ressuscitado. E essa igreja, além de sermos igreja, nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Ele habita em mim, ele habita em você. Ainda que você esteja seguindo tempos religiosos, seguindo homens, seguindo pastores, seguindo presbíteros, seguindo esses homens famosos, mesmo assim o Espírito Santo, ele habita em você, porque você é templo. E no momento certo, o Senhor vai fazer com que você enxergue esta graça, este evangelho puro, genuíno, verdadeiro, gratificante, que a gente sente alegria no Espírito, a vontade de viver. Porque a maioria das pessoas que estão dentro dessas determinadas igrejas, que a igreja somos nós, não é templos feitos por mão de homem, a maioria dessas pessoas que estão lá dentro, elas não estão lá porque amam Jesus. Elas estão lá porque têm medo de um determinado inferno a qual eles falam, que isso é uma grande mitologia. Em outras partes eu vou estar falando desse assunto. Então, segundo a palavra de Deus, segundo o evangelho que o apóstolo Paulo escreve para os Hebreus, Hebreus capítulo 2, versículo 14, fala que o diabo já foi aniquilado. Nenhuma condenação há, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus de Nazaré cumpriu a lei. O Cristo ressuscitado ressuscitou para nos dar paz, nos dar alegria, para que nós hoje reinamos com ele em vida. Em vida, reinamos em vida. Nós somos abençoados já na pessoa de Cristo Jesus, o Cristo ressuscitado. E esse evangelho que é dado a nós a conhecer, que somos gentios, nós não somos judeus. Não adianta você tentar pegar a lei de Moisés, o acusador, o diabo, e trazer para a sua vida que mora aqui no Brasil, você que é brasileiro. Não, você é brasileiro ou brasileira, mora em alguma parte do Brasil, que está vendo e ouvindo essa live neste exato momento. Você é gentil. Você foi escolhido para ouvir o evangelho da graça pregado pelo apóstolo Paulo, o Espírito Santo usando o apóstolo Paulo para pregar essa graça para mim e para você. O apóstolo Paulo foi separado, não só ele como Barnabé, para pregar o evangelho da graça para o gentil. E uma dessas pessoas, gentil, eu e você que está ouvindo agora, nesse exato momento, esse evangelho da graça. Então, sobre mim, sobre você, que é a igreja do Cristo ressuscitado, não tem diabo para nós, porque ele já foi aniquilado, ele já foi destruído na cruz do Calvário. E você que está chegando agora, que está acompanhando essa live, confirme essas verdades que está em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Lá você vai confirmar essa grande verdade que eu estou falando. Tá bom? Não misture lei. Você, para poder se achegar ao Criador, você precisava fazer sacrifício, precisava fazer um monte de burocracia para poder chegar até ele. Não, na graça não precisa fazer nenhum tipo de sacrifício, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já fez o sacrifício completo, real, puro e verdadeiro. Hoje nós vivemos, reinamos em graça. O ser humano, quando vive na graça de Cristo Jesus, nós entendemos que nós servimos a Ele não é porque alguém nos acusa, não é porque alguém nos impressiona. Nós servimos a Ele, ou melhor dizendo, nós somos filhos de Cristo Jesus, é porque sabemos que Ele já pagou um preço para que eu e você hoje reinasse em vida. Antes de encerrar
essa live, eu quero mostrar para você mais uma verdade da palavra do Senhor, mostrando que eu e você já fomos salvos, que está em Efésios, capítulo de número 1 do versículo... capítulo 1 do versículo 1 até o versículo 5, tá bom? Vou mostrar nas escrituras, se você quiser acompanhar na sua Bíblia aí na sua casa, seria importante. O sistema religioso não gosta de abrir as escrituras e mostrar para você as verdades do Criador. Eles montam um texto, decoram, levam para um determinado templo feito por mão de homem e lá determina um determinado discurso onde você não pode questionar, onde você não pode perguntar nada e tende a aceitar aquilo como uma verdade. Mas o Jesus de Nazaré, antes de ir à cruz do Calvário, no tempo da sua carne, ele diz lá em João: examinai-vos as escrituras, porque são elas mesmas que testificam de mim, são elas mesmas que te julgarás e elas mesmas que te darás o direito de vida eterna. Então há uma regra, há uma indicação de que se você quer crescer em graça e conhecimento, precisa examinar as escrituras, para não ser enganado por esses falsos, por esses lobos, por esses pastores falsos que ficam aí há muito tempo enganando as pessoas. Mas graça ao meu bom Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu tempo de resgatar muita pessoa. E muita gente também está sendo alcançada pelo Evangelho da Graça, sabia? Não é só eu que prego o Evangelho da Graça, tem outras pessoas que já começaram muito antes de que eu, mas agora está se expandindo de uma tal maneira, de uma tal forma. O Espírito Santo é tão maravilhoso que já está aos 4 cantos do Brasil, já está saindo até para fora do Brasil. Esse Evangelho maravilhoso que estava oculto dos olhos dos eleitos, mas o Senhor mandou essa maravilha, né, usando homens e mulheres de Deus, né, para pagar um preço, entre aspas, para esse evangelho chegar ao coração de mais algumas pessoas. Então você que está vendo agora esse vídeo, tem algum parente, algum amigo, alguém que precisa ver essas verdades, compartilhe essas boas, ou melhor dizendo, esse pão espiritual com teu amigo, com a tua amiga. Mande esse vídeo para frente, faça com que esse evangelho chegue a mais e mais corações dos eleitos. Isso é importante. Há 3 anos atrás eu conheci esta graça maravilhosa através de um irmão muito usado por Cristo Jesus, Geraldo Moraes, do Rio de Janeiro. Eu comecei a assistir as pregações dele no YouTube e comecei a examinar as escrituras de fato como é, e hoje chegou até mim, hoje já passo para frente nas pessoas. Então eu louvo e engrandeço a Cristo Jesus por saber que não é só eu e outras pessoas também estão sendo alcançadas por essas maravilhas que tem dentro das escrituras sagradas. Olha só, o sistema religioso diz que você traz da salvação para poder ser abençoado. Mas a palavra do Cristo ressuscitado diz diferente. Presta atenção em Efésios capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5. Eu vou ler direto, completo, para ficar bem entendido a explanação das verdades de Cristo ressuscitado, que o apóstolo Paulo escreve para os cristãos em Efésios. Olha o que diz as escrituras sagradas. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estáis em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. Observa, Paulo sempre fala Cristo Jesus. Cristo Jesus é o Cristo ressuscitado. Ele nunca usa essa expressão de Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré, ele cumpriu a lei de Moisés, todos os rituais ele cumpriu, a lei de Moisés, pagou um preço na cruz do Calvário, e ele foi crucificado lá na cruz, ele aniquilou o diabo, ele destruiu toda a lei de Moisés, estabeleceu a graça, ressuscitou, e hoje é o Cristo ressuscitado. Por isso que na página do meu Facebook está lá, expansão do Evangelho, Cristo ressuscitado. Hoje ele habita na minha mente e na sua mente, como o próprio apóstolo Paulo fala, que nós temos a mente de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, ele é o cabeça. Isso é maravilha, isso é grato. Então o versículo 2 de capítulo 1 de Efésios vai dizer assim: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito, ó Deus de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, novamente, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênção. Ele não vai nos abençoar, ele já nos abençoou. O verbo está no passado, ele já nos abençoou. Com o quê? Com todas as sortes de bênção. Que maravilha! Ó. Com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo.
na nossa mente, o Senhor já nos abençoou. Nas regiões celestiais, nós que temos a mente de Cristo, porque o homem natural não entende as coisas espirituais, como diz a própria palavra do Senhor em Coríntios. O homem natural não vai entender. É só os eleitos que vai entender essa graça, esse evangelho, que vai entender que nós já fomos abençoados, que nós já fomos eleitos, que nós já fomos predestinados antes da fundação, nós já fomos salvos antes da fundação do mundo. O sistema religioso não vai entender isso, porque aqui tem de ser espiritual para entender. E só vai entender quem é abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. O texto vai continuar dizendo de muitas e muitas mais verdades maravilhosas. Olha o que vai dizer na continuação do texto. Diz assim, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Antes da fundação do mundo, o Senhor já nos elegeu. Antes que existisse terra, antes que existisse mar, antes que existisse sol, lua, estrela, o Senhor já tinha nos elegido há muito tempo, e essas verdades eram escondidas, foram escondidas de mim muitos tempos. Eu fiquei quase 15 anos no sistema religioso e eu não conseguia ver isso porque eu estava com um véu sobre o rosto, não tinha tirado ainda o véu, não tinha me convertido à graça de Cristo Jesus. Hoje eu olho para dentro dos Escritos Sagrados e consigo descobrir as verdades, e meu espírito se alegra, como o seu espírito também se alegra nesse exato momento. Antes da fundação do mundo, o Senhor já nos elegeu. Que maravilha, olha só, que coisa tremenda para mim, para você que está ouvindo agora nesse exato momento, esse manancial, essa palavra pura, fiel e verdadeira. Né? Isso é maravilhoso. E olha o que diz o versículo 5 para encerrar nesse exato momento, essa live tão maravilhosa. Olha o que diz o versículo 5. E nos predestinou para os filhos de doação por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a beneplácito de sua vontade, segundo a vontade de Cristo Jesus. Ele já nos predestinou como filho de doação. Entendeu? Meus amados irmãos em Cristo Jesus, que pregamos o Evangelho da Graça. Isso é maravilha. Aqueles que estão na mão do Pai, na mão dele, ninguém arrebata. Jesus, no tempo de sua carne, disse isso. E eu quero finalizar aqui essa live tão maravilhosa, nesse exato momento, e deixar uma mensagem para os meus irmãos também que pregam o Evangelho da Graça. Esses últimos dias eu não estava fazendo vídeo devido à correria do trabalho aqui na Chapada Diamantina, mas agora que já está cessando já no período de colheita de café, eu já estou voltando a fazer os meus vídeos. E eu olho muitas das vezes o meu Facebook e outros Facebook dos meus irmãos. Tem muitas pessoas que dizem que estão pregando o Evangelho da Graça, mas colocam muita contenda. E aí fica pessoas, colocam frases e atacando os irmãos que pregam o Evangelho da Graça. E aí tem gente que vai lá embaixo e responde e começa aquela disputa de agressões em comentários inúteis, né? E eu dou um conselho para os meus irmãos que pregam o Evangelho da Graça. Quando essas pessoas atacar vocês, não esqueça que vocês são os eleitos, têm os olhos iluminados. Nós adoramos o Senhor Espírito em verdade. E não tem coisa melhor de que responder com a ignorância uma bela frase com a educação. E muitas das vezes quando eu coloco alguma colocação que são verdadeiras da palavra de Deus no meu Facebook, que vem alguém questionar, eu não respondo. Eu procuro ser sábio, porque se a gente for começar a debater, vai ficar parecido o sistema religioso que fica se atacando entre si e nada fazem. O apóstolo Paulo fala que uns pregam por inveja, outros por contenda, outros por disputa, por ganância, e outros pregam por amor, por verdade. Então vamos pregar por amor, pela verdade, e deixa o resto de lado, e deixa que o Espírito Santo vai trabalhando e vai trazendo devagar aqueles que são ali, tá bom? Graça e paz, meus irmãos, que todos continuem reinando em graça, em vida, em espírito e em verdade, tá bom? Graça e paz, meus amados irmãos.